Olá, meus amigos, estamos de volta, né, para fazer mais uma leitura do nosso livro, muito especial aos irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier, né? Então, hoje nós vamos iniciar um capítulo muito interessante, que é um profundo estudo da mediunidade em tratando-se de animismo, né? E só para dar uma lembradinha, o capítulo anterior, o 8º, falou-se sobre o rapaz aquele de Marcelo, que tinha ataques epiléticos, né? E com a ajuda, né, com o amparo espiritual, ficou tudo bem, né? E se prestou a fazer um rico de um trabalho espiritual, dedicado, né? Então nós vamos iniciar agora esse item muito interessante. André Luiz começa assim: sobremodo interessado no expressivo caso de Marcelo, apresentei a Calderaro no dia seguinte certas questões que fortemente me preocupavam. Os reflexos condicionados não se aplicariam igualmente a diversos fenômenos medianímicos? Não elucidava as mistificações inconscientes que muitas vezes perturbam os círculos dos experimentadores encarnados? Alguns estudiosos do espiritismo, devotados e honestos, reconhecendo os escolhos, né, as dificuldades do campo do mediunismo, criam a hipótese do fantasma anímico, do próprio medianeiro, o qual agiria em lugar das entidades desencarnadas. Seria essa teoria adequada ao caso vertente? Sobre evocação de certas imagens, o pensamento do médium não se tornaria sujeito a determinadas associações, interferindo automaticamente no intercâmbio entre os homens da Terra e os habitantes do além? Tais intervenções, em muitos casos, poderiam provocar desequilíbrios intensos. Ponderando observações ouvidas nos últimos tempos em vários centros de cultura espiritualista, com referência ao assunto, inquiria de mim mesmo se o problema oferecia relações com os mesmos princípios de Pavlov. Pavlov é aquele médico, né, que fez aquele estudo, né, do reflexo condicionado. Bem interessante que nós falamos lá no capítulo 8, né? O instrutor ouviu-me paciente até o fim de minhas considerações e respondeu benévolo: a consulta exige meditação mais acurada. A tese animista é respeitável. Partiu de investigadores consciosos e sinceros e nasceu para coibir os prováveis abusos da imaginação. Entretanto, vem sendo usado cruelmente pela maioria dos nossos colaboradores encarnados, que fazem dela um órgão inquisitorial, quando deveriam aproveitá-la como elemento educativo na ação fraterna. Interessante, né? Olha aqui, ó, quando deveriam aproveitá-la no elemento educativo da ação fraterna. Milhares de companheiros fogem ao trabalho, amedrontados, recuam ante os percalços da iniciação mediúnica, porque o animismo se converteu em cérebro. Afirmações sérias e edificantes, tornadas em opressivo sistema, impede a passagem dos candidatos ao serviço pela gradação natural do aprendizado e da aplicação. Reclama-se deles precisão absoluta, olvidando-se lições elementares da natureza. Recolhidos ao castelo teórico, inúmeros amigos nossos, em se reunido para o elevado serviço de intercâmbio com a nossa esfera, não aceitam comumente os servidores que hão de crescer e se aperfeiçoar-se com o tempo e com o esforço. Exigem meros aparelhos de comunicação, como se a luz espiritual se transmitisse da mesma sorte que a luz elétrica por uma lâmpada vulgar. Olha só a comparação que ele faz, né? Nenhuma árvore nasce produzindo, e qualquer faculdade nobre requer burilamento.
essa questão do animismo, antigamente, nos círculos, né, onde aconteciam as mesas, né, o trabalho de mesas, né, através da psicofonia, era muito combatido por causa do animismo. Inclusive, o médium, que se notasse esse problema, ele tinha que fazer desobsessões até, né? E é esse um dos medos, né, que antigamente acontecia na mediunidade. Hoje em dia, a coisa já se transformou, porque é aquela coisa, né? Os afins se atraem. Eu, como instrumento, né, de um espírito, de uma sessão de psicofonia, eu tenho que ter uma certa afinidade para poder falar das dores que aquele espírito, né, perispírito com perispírito, né, vai vir trazendo. E para mim poder falar de uma dor dele, eu já tenho que ter conhecimento dessa dor. É essa reflexão que se faz sempre, né, para poder fazer um trabalho digno, né? Nós temos que, ao longo, né, do nosso trabalho mediúnico, e aprendendo e estudando, né, o livro dos médiuns, tendo esse contato com a mediunidade, saindo de uma escola de médiuns, né, a gente vai tendo essa prática e vai aprendendo a se conhecer também para ajudar no trabalho espiritual, né? Então é isso aí. A mediunidade tem, pois, sua evolução. Tá aqui, ó. Seu campo, sua rota. Não é possível laurear o estudante no curso superior. Claro, ninguém começa por cima, nós começamos por baixo, né? Começamos nos primeiros conhecimentos, né? Tanto na escola física, né? A gente começa lá, no meu tempo era primário, agora mudou tudo, né? Para a gente chegar lá num curso superior. E é assim, na mediunidade é a mesma coisa, né? Vou repetir, não é possível laurear o estudante no curso superior sem que ele tenha tido suficiente aplicação nos cursos preparatórios. Então é isso, o médium também tem que ser preparado para fazer o trabalho. Seja aquele que for de psicofonia, de psicografia, todo o trabalho, né? É uma preparação muito intensa, né? Através de alguns anos de luta, e às vezes vai anos, meus filhos, vai anos, meus irmãos, né? De esforço, de disciplina, muita disciplina requer o médium, né? Muita mesmo, e muita consciência da sua tarefa, né? Porque é um trabalho digno, trabalho da mediunidade numa casa espírita, mas ele requer nosso esforço grandioso, em colaboração com as entidades desencarnadas. É isso aí. Daí, André, nossa legítima preocupação em face da tese animista, que pretende enfeixar toda a responsabilidade do trabalho espiritual numa cabeça única, isso é, a do instrumento mediúnico. Precisamos de apelos mais altos que animem os cooperadores incipientes, proporcionando-lhes mais vastos recursos de conhecimento, na estrada por eles mesmos perlustrada, a fim de que a espiritualidade santificante penetre os fenômenos e estudos atinentes ao espírito. Exatamente. Sem conhecimento de causa, ninguém vai conseguir isso. E a gente sabe que nós temos que nos dedicar muito ao estudo, principalmente dessa mediunidade. E nós temos uma biblioteca maravilhosa, né? Nós temos um acervo dos livros, né, de Filomeno, de Miranda, do próprio André, né, que tem livros maravilhosos a respeito da mediunidade, e aqui o tempo todo, né, é um esclarecimento que a gente tem através dessa coleção do mundo espiritual, a vida do mundo espiritual. Então nós temos que procurar muito, né, sem preguiça, tendo consciência que nós precisamos estudar essa doutrina, para ter conhecimento, como diz, de causa, da nossa própria causa, do nosso trabalho espiritual, porque nós estaremos lidando com coisas muito sérias, né? E se a gente quer crescer,
nós precisamos nos dedicar. Quantos não sonham? Eu já ouvi falar, ai, porque o Divaldo não, o Divaldo estuda, até agora. O Chico precisava de muita dedicação. A gente lendo a vida do Francisco Xavier, a gente vê, esse irmão querido, a dedicação dele. Ele ficava horas, se dedicando ao estudo, como o Divaldo. O Divaldo se prepara. Como é que ele consegue falar, aquelas coisas belíssimas? Porque ele tem uma preparação infinita de um trabalho, de um assunto, Ele vai lá, ele estuda, ele se dedica, e é isso que nós temos que fazer sempre. Nós não podemos parar nunca, Estudar bastante. E agora, nesse momento de pandemia, é o momento, Quantos livros nós adquirimos que estão lá nas nossas prateleiras, Nos nossos armários, que a gente nem abriu, Então é o momento de se dedicar agora, Vamos continuar, que está bem interessante. Fez pequeno intervalo que não ousei interromper, fascinado pela elevação dos conceitos ouvidos, e continuou. Vamos a tuas sugestões. Os reflexos condicionados enquadram-se efetivamente no assunto. No entanto, cumpre-nos investigar domínio das mais graves apreciações. Os animais de Pavlov demonstravam capacidade mnemônica, que é da memória, Daquela memorização, Memorizavam fatos por associações mentais espontâneas. Isso quer dizer que mobilizavam matéria sutil, independente do corpo denso, que jogavam com forças mentais em seu aparelhamento de impulsos primitivos. Se as consequências fragmentárias do experimento era capaz de usar essa energia, provocando a repetição de determinados fenômenos no cosmos celular, que prodígios não realizará a mente de um homem cedendo não a meros reflexos condicionados, mas nas emissões de outra mente em sintonia com ele. Mente com mente, É isso aí. Dentro de tais princípios, é imperioso que o intermediário cresça em valor próprio. Ocorrências extraordinárias e desconhecidas ocupam a vida em todos os recantos, mas a elevação condiciona a fervorosa procura. Ninguém receberá as bênçãos da colheita sem o suor da sementeira. Lamentavelmente, porém, a maior parte dos nossos amigos parece desconhecerem tais imposições de trabalho e de cooperação. Exigem faculdades completas. O instrumento mediúnico é automaticamente desclassificado se não tem a felicidade de exibir absoluta harmonia com os desencarnados. Olha que interessante, harmonia com os desencarnados. No campo tríplice das forças mentais, e perispirituais e fisiológicas. Compreendes a dificuldade? Olha só que bem interessante essas três colocações: as nossas forças mentais, as nossas forças perispirituais e as forças fisiológicas. Tem que estar junto, amparadas, mecanicamente não, mas consciente do trabalho. Então, por isso a dedicação tem que ser total, É a mesma coisa se tu tá num trabalho, que nós vamos ver mais adiante, se tu não tá concentrado naquilo ali, tu não vai fazer nada. E aí que pode entrar o animismo na gente. Quando a gente vai para um trabalho preocupado com alguma coisa. Não, nós temos que estar entregue nessas três questões aqui. Ele está falando muito claro isso e serve muito como lição para cada um de nós que trabalhamos. Vamos continuar, que está bem interessante, Sim, começava a entender. As elucidações, todavia, eram demasiado fascinantes para que me balançasse a qualquer apontamento. Guardei, por isso, a continuação das definições na postura de humilde
aprendiz. Que coisa linda, André Luiz, né? Humilde, mas ele é humilde mesmo, né? E transmite esses ensinamentos para nós com grandes lições, né? Coisa bem linda, né? O assistente percebeu minha íntima atitude e continuou. Buscando símbolos mais singelos, figuremos o médio como sendo uma ponte a ligar duas esferas. Olha só, ponte. Ponte. Eu acho lindo isso, né? Nós não somos muros, nós somos pontes, exatamente, entre as quais se estabeleceu a aparente solução de continuidade, em virtude da diferenciação da matéria no campo vibratório. Para ser instrumento relativamente exato, é imprescindível haver aprendido a ceder. E nem todos os artífices da oficina mediúnica realizam, a breve trecho, tal aquisição, que reclama devotação do bem coletivo, avançado espírito de concurso fraterno e de serena superioridade nos atritos com a opinião alheia. Olha que coisa bem interessante isso aqui que ele está colocando, né? Para conseguir edificação dessa natureza, faz mister o refúgio frequente, a moradia dos princípios superiores. Olha, a mente do servidor há de fixar-se nas zonas mais altas do ser, onde aprenderá o valor das concepções sublimes, renovando-se, quintessenciando-se para constituir elemento padrão dos que lhe segue a trajetória. O homem, para auxiliar o presente, é obrigado a viver no futuro da raça. Olha que interessante. A vanguarda impõe-lhe a soledade e a incompreensão, por vezes dolorosas. Todavia, essa condição representa artigo da lei que nos estatuiu adquirir para podermos dar. Às vezes é uma trajetória dolorosa, mas o Cristo também teve a sua trajetória. E uma coisa muito profunda que o Cristo sempre afirmava, que o que ele fazia, qualquer um de nós pode fazer e muito mais. Quando a gente se faz grande, grande no estudo, na capacidade de entrega, e pequeno na capacidade de ter humildade. Então vejam só que coisa linda, né? Ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido. Veja só. Nasce daí, se tratando da mediunidade edificante, a necessidade de fixação das energias instrumentais no santuário mais alto da personalidade. Fenômenos não lhes importa a natureza. É forçoso reconhecer que assediam a criatura em toda parte. Verdade. A ciência legítima é a conquista gradual das forças e operações da natureza, que se mantinham ocultas à nossa canhada apreensão. E como somos filhos do Deus revelador, infinito em grandeza, é de esperar tenhamos sempre à frente ilimitados campos de observação, cujas as portas se abrirão ao nosso desejo de conhecimento, a maneira que crescem, né? Nossos títulos meritórios. Por isso, André, considerações que a mediunidade mais estável, mais bela começa entre os homens no império da intuição pura. Olha o exemplo que ele dá aqui, né? Moisés desempenhou sua tarefa, compelido pelas expressões fenomênicas que o cercavam. Recebe sob incoercível comoção os sublimes princípios do Decálogo, os 10 mandamentos, né? Sentindo defrontar-se com figuras e vozes materializadas do plano espiritual. Olha que interessante essa colocação do Caldenaro, se referindo às tábuas da lei. Como é que ele recebeu Moisés, né? Que coisa linda! Entretanto,
ao mesmo tempo que transmite o não matarás, não parece muito inclinado ao inquebrantável respeito pela vida alheia. Sua doutrina venerável, embora baseie-se no exclusivismo e no temor, com Jesus o aspecto da mediunidade é diferente, claro, completamente, né? Mantém-se o mestre em permanente contato com o Pai, através da própria consciência do próprio coração. Transmite aos homens a revelação divina, vivendo em si mesmo. Não reclama a justiça, nem pede compreensão imediata. Ama as criaturas e serve-se, mantendo-se unido a Deus. Em razão disso, a Boa Nova é mensagem de confiança e de amor universal. Vemos, pois, dois tipos de medianeiros do próprio céu, eminentemente diversos, mostrando qual o padrão desejável no mediunismo comum. Portanto, o colaborador servirá com a matéria mental que lhe é própria, sofrendo-lhe as imprecisões naturais diante das investigações terrestres, e após adaptar-se aos imperativos mais nobres da renúncia pessoal. A mediunidade requer muita renúncia pessoal, é uma dedicação, é uma entrega, né? Edificará não de improviso, mas à custa de trabalho incessante, o templo interior de serviço, no qual reconhecerá a superioridade do programa divino acima dos seus caprichos humanos. Atingida essa realização, estará preparado para sintonizar-se com o maior número de desencarnados e encarnados, oferecendo-lhes como a ponte benfeitora oportunidade de se encontrarem uns com os outros na posição evolutiva em que permaneçam através de entendimentos construtivos. Devo dizer-te que não cogitamos aqui de faculdades acidentais que aparecem e desaparecem entre candidatos ao serviço, sem espírito de ordem e disciplina. Novamente a disciplina, né? Verdadeiros balões de ensaio para os voos do porvir. Que coisa bem linda! Referimos-nos à mediunidade aceita pelo cooperador e mobilizável em qualquer situação para o bem geral. Comentando atividades e tarefas, devemos salientar os padrões que lhes digam respeito. E esse é o característico da instrumentalidade espiritual nas esferas superiores. Logicamente, é impossível alcançá-lo de vez. Toda obra impõe começo. E é verdade, toda obra tem um começo. E é aí que a gente se percebe, né? Começamos devagarinho a nos dedicar, né? E aí a gente vai crescendo, renunciando a muitas coisas, principalmente a nós mesmos, né? E nos dedicando a esse trabalho que é maravilhoso. É um trabalho de construção evolutiva, porque através da nossa mediunidade, quantas coisas, meus amados, nós limpamos os nossos passados, quantas coisas faz com que a gente cresça e se dê conta, né? Da nossa parte na criação. Isso aí é o estudo, é a disciplina, é a ordem, olha só, a ordem das coisas. E essa ordem é dentro de nós. Vamos continuar, que está bem interessante nesse capítulo. Como revelasse nos olhos a indomável comoção que se apossara de mim ante os conceitos ouvidos, o assistente modificou a inflexão de voz e tranquilizou-me. Reportamo-nos ainda ao Cristo. Importa-nos reconhecer que o mestre viveu insulado, solitário. Solitário, está aqui o nosso mestre. No monte divino da consciência. No monte divino da consciência. Olha só. E assim, nós temos que estar solitários realmente, né? Porque ele abrindo o caminho dos vales, ele abriu o caminho aos vales humanos. Claro que está que nenhum de nós abriga a pretensão de copiar Jesus. Claro que não, né?
Contudo, precisamos inspirar-nos em suas lições. Há milhões de seres humanos encarnados e desencarnados, de mente fixa na região menos elevada dos impulsos inferiores, absorvido pelas paixões instintivas, pelos remanescentes do pretérito, envelhecido, depreciados, né? Presos aos reflexos condicionados das comoções perturbadoras, e que nernes se entregaram, outros tantos mantêm-nos jungidos à carne, né? Presos à carne, né? E fora dela, na atividade desordenada, em manifestações afetivas sem rumo, no apego desvairado à forma que passou ou à situação que não mais se justifica, outros ainda param na posição beata do misticismo religioso exclusivo. Esse aqui, né, é brabo, o misticismo religioso, né? Sem realizações pessoais no setor da experiência e do mérito, que os entregue no quadro da lídima elevação. Subtraindo o corpo físico, a situação prossegue quase sempre inalterada para o organismo perispirítico, fruto do trabalho paciente e da longa evolução. Esse organismo, constituído, embora de elementos mais plásticos e sutis, ainda é edifício material de retenção da consciência. Muita gente no plano da crosta planetária conjuntura que o céu nos revista de túnica angelical, logo que baixamos o corpo ao sepulcro. Isso, porém, é grave erro no terreno da expectativa. Ninguém ao morrer vira santinho, né, anjinho? Nada disso, né? A gente vai estar lá no mundo espiritual como está aqui, né? É isso aí. Naturalmente, não nos referimos nessas condições a espíritos de estofa de Francisco de Assis, nem às criaturas extremamente perversas. Um e outro são cabíveis em nosso quadro. Zenite, que é mais, e Nadir, que é menos da evolução, né? Terrestre, não entra em nossas cogitações. Falamos de pessoas vulgares, quais nós mesmos, que nos vamos em jornada progressiva, mais ou menos normal, para concluir que tal estado mental que alimentamos, tais as inteligências desencarnadas ou encarnadas que atraímos e das quais nos fazemos instrumentos naturais, embora de modo indireto, é a realidade, meu amigo. E que todos nós, que nos contamos por centenas de milhões, não prescindimos de medianeiros iluminados, aptos a colocar-nos em comunicação com as fontes do suprimento superior. Necessitamos do auxílio do mais alto. Requeremos o concurso dos benfeitores que demoram acima de nossas paragens. Para isso, há que organizar recursos de receptividade. Nossa mente sofre sede de luz. É a falta de luz, né? Como o organismo terreno tem fome de pão. Amor e sabedoria são substâncias divinas que nos mantêm à vitalidade. O instrutor fez breve interrupção e acrescentou: compreendes agora que a importância da mediunidade, isso é, de elevação de nossas qualidades receptivas para alcançar a necessária sintonia com os mananciais da vida superior? Sim, respondi, entender as observações ponderando-lhes a magnitude. Não é serviço que possamos organizar da periferia para o centro, prosseguiu Calderaro. É sim do interior, de dentro para fora, né? Do interior para o exterior. O homem encarnado, quase sempre empolgado pelo sono da ilusão, poderá começar pelo fenômeno, a maneira, porém, de que desperte as energias mais profundas da consciência e sentirá a necessidade do reajustamento e regressará à causa de modo a aperfeiçoar-se os efeitos, obra de construção de tempo e paciência. Que ensinamento! Olha só esse final. Obra de construção de tempo e de paciência.
Então, meus amados, nos reportemos ao Mestre, quando disse que vós sois o sal da terra, brilhe a vossa luz. Essas duas colocações é no sentido de nós refletirmos bastante. Porque uma vida sem, né, uma comida sem sal é insossa, não tem gosto nenhum. Então nós temos que ter, né, esse otimismo, essa força, né? E a luz, nós temos que brilhar cada vez mais, porque ela vem conosco. Às vezes em forma de uma luzinha pequena. E ao longo da nossa caminhada, com esse aprendizado dessa doutrina de amor, nós vamos acendendo cada vez mais. Porque somos postes, meus amados. Cada um, nesse momento, na sua casa, no seu lar, brilhando. Vamos unir forças. Então aqui nós encerramos. Agradeço esse momento maravilhoso desse contato que nós contraímos, né? Esse contato maravilhoso, esse tete-a-tete, né? Que se faz através desses trabalhos do nosso canal, né? Continue acessando, divulgando, né? Vamos lá, dar um like, dar uma curtida. Não se esqueça de visitar o nosso site, né? www.gefx.com.br, com grandes novidades. Nós podemos, através das pré-elites, acessar os trabalhos antigos, inclusive o livro Obreiros da Vida Eterna, né? Quem quiser dar uma olhadinha, que não pegou alguns capítulos, está lá, tudo organizado no nosso site. Então, meus amados, fica aqui o convite. Que Deus nos abençoe, nos ampare e até a próxima. Muito obrigada. Que o Pai nos ampare e nos abençoe sempre. Que assim seja.